entre a adoração a Ele está conhecer o que Allah subhanahu wa ta'ala ama, o que Ele se agrada. O objetivo de cada muçulmano nesta vida, o maior meta importante é conhecer o que Allah subhanahu wa ta'ala ama. O amor de Allah, o grau pelo qual os competidores competem. O amor de Allah subhanahu wa ta'ala é o objetivo que entre os crentes, entre os muçulmanos, procuram para alcançar. Porque o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, ele conduz o crente a todo o bem e o afasta de todo o mal. Pero, como conhecer o caminho para alcançar o amor de Allah subhanahu wa ta'ala? Quais são as características, quais são o caminho, o ponte que leva ao muçulmano para alcançar, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ama? Allah subhanahu wa ta'ala ذكر في كتابه الكريم ووصف بعضا من عباده الذين يتصفون بهذه الصفات. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah o Altíssimo Sia, descreveu algumas pessoas, umas características, que a pessoa que tem essas características seja uma pessoa que Allah ama. O primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala قال في محكم التنزيل إن الله يحب المحسنين. Allah disse no Alcorão, Allah ama aqueles que fazem o bem. Fazer o bem, todo o tipo de bem. Perdoar, ajudar, doar, qualquer ato de bem que um crente ou um muçulmano fez nesta vida é um acto que Allah subhanahu wa ta'ala ama, porque Allah diz, fazem o bem, Allah ama os que fazem o bem. O segundo característica, outra característica que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no Alcorão, taqwa Allah, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوى الله, irmãos meus, é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala de fazer o bem e afastar do mal. Quando uma pessoa tem uma proteção entre ele e as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não ama, entre ele e as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, isso significa temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre entre você e as coisas, os pecados, as obscenidades, tem um ponte, tem uma proteção. Quando você teme Allah subhanahu wa ta'ala, deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala ama essa pessoa que tem uma proteção, que ele afasta das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não ama. Das características que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no Alcorão é ser justo. A justeza é um ato, uma obra que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala ama aqueles que são justos. De justeza, irmãos, em todo assunto. A justeza, quando uma pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala dá a ele algo que ele é responsável e é justo. A justeza, quando uma pessoa também trata bem a sua família e também uma parte, um assunto da justeza. A justeza em todo assunto na vida do muçulmano. Das características que Allah subhanahu wa ta'ala ama e que uma pessoa alcançar o amor de Allah subhanahu wa ta'ala é a tauba. Inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. As pessoas que são, quando eles cometem uma obscenidade, sempre voltam a Allah, sempre procuram o arrependimento, sempre buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa pessoa que busca, procura o arrependimento, o perdão de Allah, é uma pessoa, ele segue uma característica que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Quando falamos de cometer um pecado, quer dizer que a pessoa, quando comete um pecado, não é suficiente pedir perdão. E fala, eu peço perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala depois
de cometer um pecado, deve deixar, deve abandonar, não deve ter uma continuidade a esse pecado. Isso significa quando falamos do arrependimento. Arrependimento é deixar algo e jamais voltar a fazê-lo de novo. Das características que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos falou em um hadith, que quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos explica como Allah, quando Allah ama alguém de nós, como seria, como Allah fala, como disse, como é o amor de Allah subhanahu wa ta'ala para os crentes. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse em um hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah o Altíssimo seja, quando ama a alguém, qualquer pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala chama o anjo Gabriel e fala: "Ô Gabriel, eu amo a fulano", exatamente com seu nome, como o chamam na vida mundana. Você imagina essa posição quando Allah subhanahu wa ta'ala fala o anjo Gabriel é o anjo da revelação, e Allah diz a ele: "Eu amo a fulano", e ama a ele. O anjo Gabriel ama essa pessoa, a fulano, e depois o anjo Gabriel chama a todos os habitantes no céu e disse: Allah, o Altíssimo seja, ama a fulano com seu nome, como o chama na vida mundana, e ama-lo, e todos os habitantes do céu amam alguém, amam aquela pessoa que Allah ama. E a pessoa que Allah ama significa que ele segue os ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele afasta das coisas que Allah proibiu. E essa pessoa, esse fulano que Allah ama, o anjo Gabriel, os habitantes do paraíso, os habitantes do céu amam, ele depois é uma pessoa querida, uma pessoa amada entre a gente. Quando vê a ele, todo mundo tem um carinho para ele, todo mundo tem um amor por ele, porque uma pessoa tem algo entre ele e seu Criador, algo que Allah amou, algo que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou a ele ter esse ato de boas ações. O contrário, como passa quando Allah subhanahu wa ta'ala não quer alguém, Allah subhanahu wa ta'ala quando não gosta de alguém, quando Allah subhanahu wa ta'ala odia a uma pessoa. Contrário, Allah chama o anjo Gabriel e disse: "Eu odio a fulano, não gosto de fulano". O anjo Gabriel, e também uma ordem para ele, que ele também não quer, não deseja essa pessoa, não gosta dele. E depois o anjo Gabriel chama a todos os habitantes do céu e fala: Allah não gosta do fulano, Allah odia a fulano. E que passaria depois disso, quando Allah, o anjo Gabriel, os habitantes do céu não gostam, não querem de uma pessoa, como passa com ele na vida mundana? E sempre você vai encontrar essas características na vida mundana. Depois, essa pessoa, esse fulano, é uma pessoa não é desejada, não é uma pessoa querida, não é uma pessoa amada, é uma pessoa odiada entre a gente. Então, irmãos meus, quando uma pessoa segue as ensinanças de Allah subhanahu wa ta'ala, seguir o caminho do Nabi sallallahu alaihi wasallam, o exemplo, as características, as boas ações, os atos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez, ele vai ter uma característica, que Allah subhanahu wa ta'ala ama, e ele alcança o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Para que uma pessoa siga a ensinança, siga a ordem de Allah, siga o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, quer ser uma pessoa que é amada por Allah subhanahu wa ta'ala, deve seguir e ter firmeza na religião do Islã. Allah azza wa jalla يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Os crentes, quem abandona, quem desvia do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, quem escolhe outro caminho que não é o caminho correto, فسوف يأتي الله بقوم. Allah traz gente, outra comunidade, يحبهم ويحبونه. Ele os ama e eles também o amam. Esses atos, para ter uma firmeza na religião do Islã,
a pessoa deve ter sempre as coisas que aproximam a ele a religião. Os atos, as adorações, as práticas que sempre vai ser uma proteção para você. As orações, qualquer ato de bem que fez aproximar você a Allah subhanahu wa ta'ala é um ato que é uma proteção que para você que não seja desviado. Um homem chegou onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال له يا رسول الله, ele disse: o mensageiro de Allah, diga-me algo, se eu fiz, Allah subhanahu wa ta'ala me ama e a gente também. Quando esse homem, ele procura um ato, uma obra, para alcançar o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, alcançar o amor de Allah que cada muçulmano procura ter-lo. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse a ele: não procura os prazeres, os bens, não seja seu maior objetivo, não seja sua maior meta, os ilusórios, os bens, os materiais nesta vida, e Allah te ama. Procurar o sustento e ter os materiais, os bens deste mundo, quando você sempre tem uma firmeza, uma prática da religião, esse é o correto. O que é incorreto, errado, quando esses materiais, esses ilusórios, levam você a outro mundo, levam você a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, esse ato é errado. Ele disse: e não procura que o que a gente tem não seja seu maior desejo, objetivo, e ter igual que a gente tem, que sempre depois de fazer uma competição para quitar ou fazer um dano a eles, e a gente te ama. As características que a pessoa que um muçulmano deve ter sempre é procurar o amor de Allah e seu mensageiro. Seguir o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala é uma maneira para alcançar o amor de Allah subhanahu wa ta'ala